Começa agora Vozes do Palco. Olá, você está assistindo ou ouvindo Vozes do Palco. Esse podcast visa entrevistar artistas independentes. Nesta primeira temporada, estamos entrevistando artistas do teatro. Meu nome é Seria Chagas, eu sou uma pessoa não binária, não tenho preferências para pronome, sou uma pessoa parda, com uma barba meio rala, um cabelo afro, black. Estou usando uma camisa crochê azul, com um coletinho também azul. E o convidado de hoje, ele é ator, cantor, dramaturgo, compositor, produtor cultural, performer e capoeirista. Seja muito bem-vindo, H. Péricles. Boa noite, boa tarde, na verdade, né? Olha lá, eu sou H. Péricles, um rapaz de 1,85, um homem cis, de pele parda, cabelo curto, barba, e estou com uma roupa preta hoje, uma calça jeans, uma corrente e um fio de contas. Fala quem que é o H. O H, na verdade, ele é o Henrique, né? Mas, na verdade, o H é um rapaz tímido, o Henrique é um rapaz tímido, que está aprendendo a andar com as próprias pernas ao longo da vida aí. Como que surgiu? O que surgiu primeiro na sua trajetória, a música ou o teatro? Eu comecei o teatro num projeto da igreja, que tinha um projeto na igreja, e eu sempre me interessei, minha mãe sempre me levou a peças de teatro quando eu era mais novo, eu sempre me interessei, e desde então ela começou a querer me incentivar a fazer isso, porque eu já tinha essa vontade. Aí eu comecei fazendo aquelas peças da igreja, tal, bem menininho assim, e aí eu fui tomando paixão, aí eu fui entrando em grupos de teatro pelo vocacional, pelo projeto vocacional, nos aparelhos de cultura que eram perto ali de mim, próximos ali de mim, e aí fui tomando essa vontade de querer me profissionalizar dentro dessa área. E como que você começou depois que você pensou, que você foi pro lado da música, como que foi? A música foi acontecendo, assim, também por influências de pessoas na minha família, assim, eu tinha um tio que tocava perto de mim, e ao mesmo tempo tive pessoas próximas de mim que estiveram ali na minha criação que me fizeram gostar, me mostraram Raul Seixas, me mostraram Os Mutantes e outras referências brasileiras. E aí eu fui tomando esse gosto pela música, primeiro tentando entender o violão, né? E aprendendo tudo de uma forma meio que na rua, assim. Nunca tive a oportunidade de fazer um curso nesse primeiro momento em que eu era mais novo, assim. Então eu fui aprendendo com amigos meus que tocavam na escola, nas aulas vagas da escola, né? Escola pública tem muita aula vaga, né? Então aí eu fui tomando esse gosto, assim, que foi surgindo naturalmente. E logo em seguida veio também a vontade de cantar. E isso também foi uma jornada que é até hoje para descobrir a própria voz, a própria identidade da minha voz. Isso é até hoje, né? E como que você começou a compor, a escrever? Comecei a compor, a escrever. Eu já me ousava compor sozinho, mas aí eu acabei conhecendo com 18 anos, eu acho. Eu conheci um colega meu chamado Luca Batista e que a gente começou a compor músicas juntos numa banda autoral. E aí foi a minha primeira experiência como um compositor, entendendo como que era a minha forma de compor, qual que era o tipo de gênero musical que a minha voz melhor se encaixava. E aí eu fui ganhando esse caldo de palco através dessa vivência, assim, com essa pessoa. Hoje a banda não existe mais, mas foi de grande valia para com que eu entendesse o que é a composição, o que é o texto, o que é a poesia, o que é a música, como essas tensões se equilibram e como que isso pode tornar ou não uma composição algo relevante artisticamente, assim. E dentro do teatro, fala um pouquinho da sua trajetória e depois como que a música e o teatro se entrelaçaram. Eu comecei, de certa forma, com aquelas peças amadoras, dentro desse espaço da igreja. Depois eu fui me direcionando mais para os projetos de vocacional, os projetos públicos que a gente tem aqui na cidade de São Paulo.
E o teatro veio primeiro e me fez gostar de outras artes que eu já tinha afinidade. Agora, onde se cruzou mesmo a minha pesquisa de teatro com música foi mais no meu projeto atual, Jamais Vai Derrubar. Foi onde eu comecei a compor, pensando no audiovisual e pensando também na cena e na performance. Então isso é uma pesquisa que eu sigo elaborando, descobrindo a cada dia. Não sei os caminhos ainda todos, mas tô nesse mapeamento. Então, nesse momento, durante a pandemia, em que eu trabalhava como entregador de aplicativos, de bike, eu fui descobrindo que existiam outros artistas também, que eram da música, do teatro, interessados nisso. Eu me afastei bastante do teatro durante a pandemia, por conta da presença ter sido... Acho que muita gente, né? Exato. Então, eu não fiz questão de continuar minha faculdade, no final das contas, né? Eu tranquei minha faculdade, o que atrasou bastante a minha formação, para correr na rua e conseguir o meu dinheiro. Né? Exato, o meu dinheiro, sair da casa da... Eu morava com a minha mãe, com a minha avó e com a minha bisavó na época, mais alguns tios e meu irmão. Então, muita gente dentro de uma casa. E aí eu precisava voar com as próprias asas, assim. Então, fui mesmo para a linha de frente na pandemia, fiz muita entrega na pandemia. Na pandemia eu não parei em casa, assim. Foi realmente um movimento contrário. Peguei a bike e fui pra rua aprender. Trabalhar, suar. Foi coisas bastante dolorosas, cicatrizes que ficam, mas também lições muito fortes, assim, que na minha formação artística foram essenciais. Então, durante esse período de pandemia, de rua, de bicicleta, de linha de frente, eu fui descobrindo como que eu poderia achar essas duas pesquisas. Então, num primeiro momento, não vai eu experimentei essa linguagem com o audiovisual e o show performático, mas nesse segundo momento, no Vai 2, agora a gente está montando um espetáculo, uma peça show, uma ópera contemporânea. Que eu assisti, que é incrível. Que é doideira, que você viu que é uma doideira. Então, se você gosta de doideira, vai lá ver. E essa pesquisa foi entrando uma coisa na outra. E no final das contas, eu acho que o trabalho interpretativo, ele é rítmico também, né? Ele é rítmico, ele é melódico, Então, a gente tem que brincar com isso, assim. Hoje eu tento visualizar não só a cena e a música, mas o grande desafio, para mim, vem sendo como que a música fala um texto e como que a cena impõe um ritmo, um andamento, né? Então, essa pesquisa vem sendo o norte para eu unificar todas essas áreas, assim, que fizeram parte da minha formação também. Tanto na Unesp, me formei no Instituto de Artes da Unesp, em bacharelado em artes cênicas, em habilitação teatral. Mas lá na Unesp também, eu comecei a aprender de forma autônoma, com amigos, nunca invadindo algumas aulas do povo de música, bisoiando, que foi sempre a forma que eu aprendi a tocar, né? Que pode ser uma forma até meio torta, assim, até meio... Não, acho que é a forma mais... Ela é, mas ao mesmo tempo ela se destaca, ela sai um pouquinho dos moldes, assim, que às vezes o meio profissional precisa, né? Mas a gente tem que sempre estar se atualizando, sempre estudando. Então, nessa interdisciplinariedade... Ai, palavra difícil. nessa interdisciplina entre várias áreas, você conversar com gente das artes visuais, você conhece gente da dança, do teatro, da música, eu fui entendendo que, na verdade, tudo é um grande... É a mesma ciência, né? É a mesma ciência. Então, foi dentro desse espaço que eu fui me criando, entendendo qual que era a minha linguagem. Ainda estou entendendo, né? E fala um pouco do Jamais Vai Derrubar, como que foi esse processo de escrita, os passos que você deu. Porque primeiro foi um projeto musical, que aí se tornou uma peça, e vai falando de todas essas etapas. Ele começou em 2021, em que eu ainda era um entregador, mais magro do que eu sou hoje. E aí fui
de forma autônoma, compondo no meu canal, com celularzinho, fazendo as músicas no FL, entendendo como que eu fazia, aí juntando dinheiro para comprar um microfone, comprar uma interface, né? Tudo de entrada, tudo simples, mas num computadorzinho que amigos me deram, de trabalhos educacionais que eu faço, né? E aí eu fui montando isso e insistindo dentro do quarto de pensão. Entregador, quarto de pensão, insistindo. E aquelas músicas, essas 7 músicas do álbum, que eram 10, ficaram 7, elas foram esses diamantes que eu fui tentando lapidar, assim, entendendo como que eles poderiam ficar melhores. Então, e aí dentro desse contexto eu me uni com o meu colega Caio Vral. Um beijo aí, Caio. Você mora no meu coração. Que também é o diretor da peça, assina a co-direção comigo. E a gente escreveu... O Caio também era da bicicleta. E por alguma intuição, alguma coisa falou no meu ouvido, que eu encontrei ele um dia na fila do Bom Prato. Ele tava com a bike, eu também tava, a gente se cumprimentou. A gente não se conhecia tão bem na época. E aí eu falei Aí veio uma vozinha no meu ouvido falar: você tem que chamar esse cara pra trabalhar, talvez ele pode te ajudar. Ele é artista também, mais velho, tal. E aí a gente resolveu escrever o Vai Um. A gente escreveu o Vai Um com essa ideia de criar um álbum musical, um mini documentário com traços ficcionais e documentais, né? Então é um paralelo entre ficção e realidade. E compor esse álbum e propor um mês de exposição de trabalhos de outros entregadores, de coletivos de ciclo entregadores. A gente teve a honra de ter as Senhoritas Courrier, que é um coletivo de mulheres e pessoas LGBTQIA+, que estiveram com a gente apoiando esse projeto, fazendo rodas de conversa. Tivemos também os Meninos da Giro Sustentável, que é um coletivo de pessoas pretas, pardas, periféricas, que se reúnem mesmo para pensar fora da uberização, fora do aplicativo, como que você cria essa rede com os outros empreendedores que precisam desse serviço, sem se submeter a essa plataforma que coordena os corpos, né? Então, a gente fez essa exposição em que teve sarau, a gente abriu o espaço para com que esses outros entregadores e entregadoras pudessem mostrar sua arte também, porque tem muita gente, principalmente naquela época. Hoje eu não ando mais como entregador, hoje eu trabalho mais na área da educação, mas naquela época, muita gente jovem, com muito talento, fazendo entrega, se matando no sol, finalizando o dia, às vezes até sem vontade de fazer nada, né? E desse questionamento, eu pensei, caramba, olha como que o nosso talento jovem está sendo usado só como uma força de trabalho apenas. Como que a gente pode, através das políticas públicas, que são muito importantes, como que a gente pode dar espaço, né? Então, além de construir a minha linguagem como artista, a gente também buscava dar esse espaço para com que esses outros coletivos atuassem também. Então, parte da verba foi destinada a isso também. E aí foi surgindo, me aliei com o Estúdio 99, que é um grande parceiro, o André Gabay também, um beijo, em que a gente gravou numa parceria maravilhosa o álbum, que já está em todas as plataformas, Jamais Vai Derrubar. Que é muito bom. E aí lançamos o mini doc com a montagem do Alan Brasil, que também é um grande companheiro, onde eu tenho amigos atuando, Samurai Cria, toda essa galera que já está me acompanhando há um tempo. Então, essa foi a primeira onda do Vai. Na segunda onda do Vai, depois de um ano numa inércia, assim, sem saber muito para onde ir, eu escrevi o edital e consegui passar de suplente. Aí foi aquela oração, foi para tudo quanto é canto. Passei de suplente, consegui a vaga. Eram 60 vagas, eu fiquei em 61. Nossa! Oh, meu Deus! O coração ficou como? E aí, conseguimos o Vai 2 e agora a gente está nesse processo de criar essa estética teatral, performática, popular,
né? Uma peça quase que eu tenho a vontade que ela seja feita na rua, sabe? Nossa, na rua. Na rua, a gente arma um toldo legal, monta os equipamentos e na rua. Eu acho que para com que a gente quebre também, tenha um certo frescor na linguagem teatral, porque o maior desafio pra gente é realmente trazer os entregadores para perto, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente propõe isso? Como que a gente cria um produto artístico que converse com essas pessoas, né? E dê espaços para elas, né? No Jamais Vai Derrubar, a gente tem um recorte específico de lugar de fala que é a masculinidade preto-parda periférica. Sim. A gente tem esse recorte dado, né? Masculinidade como um todo, né? Do que pode se entender por ela, não como um molde fechado, né? Então a gente tá malhando para em agosto começar essa temporada aí, que é o grande desafio. Ah, mas a peça tá bem bonita. Obrigado. Eu adorei. Você faz ideia para quantas pessoas eu contei sobre a peça? Eu mandei um áudio de 16 minutos falando sobre a sua peça para um amigo meu. Ô, louco! Eu tô escrevendo uma peça sobre a minha mãe e me inspirou, tipo, bastante, assim, tipo, a forma como vocês montaram o palco. Quais que foram as influências para montar? As influências artísticas? A gente, o grande desafio era como você une esse show com essa dramaturgia teatral. E, na verdade, esse ainda é o grande desafio da montagem, né? Mas a gente tem inspiração em Itamar Assunção, que sempre trouxe tinha shows na TV Cultura do Itamar, que são super, super performáticos também. Ney Matogrosso, né? Os Secos e Molhados, com certeza. O Funkadelic, o Parliamente, lá nos Estados Unidos também, que tinha uma proposta muito assim, muito ácida mesmo. E a grande proposta do Jamais Vai Derrubar tem uma certa acidez nele. Eu não sei se chegou, mas essa acidez, ela é uma acidez que é popular também, assim, né? De jogar as coisas pra cima e fazer esse experimento mesmo, né? A gente tem uma cena lá que você viu em que a gente chama a plateia pra revistar as pessoas. Sim. Isso é forte demais. Que, inclusive, uma das pessoas se recusou. Recusou. E como que a gente joga com isso, né? Como que a gente dá a máquina teatral? É quase o exercício de Augusto Boal, que o Caio também trouxe muito. Boal, maravilhoso. Boal, maravilhoso. De você dar a máquina teatral na mão do público para com que ele crie o desfecho daquilo. E através daquela experiência possa talvez projetar de um outro lugar, ter uma outra visão. Teve uma situação que o entregador, ele falou assim, eu queria fazer uma cena de um entregador branco e um entregador preto. O policial cumprimenta o entregador branco e aborda o entregador preto. Eu falei, então a gente falou, então vem fazer. E ele, um rapaz preto, foi fazer, e fez o enquadro. Enquadrou o cara. Enquadrou. Um enquadro. Um senhor enquadro. Nossa. E fez. Nossa, e como que isso ecoa, né? Como que isso ecoa em você? Tá ecoando até agora, né? Eu acho que é transformador, assim. Tem um caráter transformador, assim. Pode ser só pra mim, pode ter sido só pra ele, ou pra quem... Né? Eu gosto de acreditar que o teatro, a primeira transformação que ele faz é na pessoa que tá fazendo, né? Eu gosto de acreditar nisso. Se a transformação for realmente lá no fundo do seu tutano, talvez ela chegue em alguém. Sim. Esse é o ritual, né? Precisa de uma certa visceralidade, pelo menos no que eu acredito de teatro. Nisso também. Entende? A gente precisa, sim, vibrar, precisa, sim, concentrar energia, precisa, sim, estar consciente, ter ensaiado, ter técnica, mas também ter o lado dionisíaco de deixar a coisa, o feeling ir. Mas é um grande organizar do caos. A gente começa amarrando o nosso caos, e em sequência a gente vai entendendo como amarrar o caos da plateia, como jogar com a plateia. E esse espetáculo traz muito isso, a plateia. Como que a nossa ideia era com que a plateia se sentisse dentro de um estádio de futebol ou dentro de uma luta de boxe, sabe? Dela gritando, não, pega ele, não, dá um... Sabe, tipo, esse fervor, assim, que é popular, assim,
que é da feira, que é... Então, como linguagem brasileira, assim, latino-americana, eu acho que, pra mim, esse é um caminho que vem se mostrando, assim, no horizonte. Como que você chegou nas escolhas estéticas desse trabalho? É. Tipo, a forma como você montou o palco, a forma como a plateia está... Porque é um palco diferente, não é o palco italiano. Não. É quase uma arena, né? É uma arena, ou uma semi-arena. Boa pergunta, assim. Eu fico pensando como que cheguei nesse lugar agora eu não lembro. Mas eu acho que foi o acumulativo entre o coletivo, né? A gente tem 11 pessoas no nosso coletivo, contando uma músicos, galera. atuantes, né? Uma galera. Mas foi surgindo essa vontade de fazer um molde meio que de roda de samba, sabe? Uma mesa no meio, onde os atuantes vão compor, e um cordão em volta dessa mesa, feito pelos músicos, né? Que são músicos que eu já trabalho desde o primeiro projeto, né? Músicos experientes, né? Jim Bueno, Jorge Marciano, André Gabay, João da Paz, Edson Moreira. Um beijo aí pra vocês, tá? Vocês moram no meu coração. E a gente foi entendendo que essa circularidade da roda, que é uma coisa que da capoeira, que é uma coisa Da ancestralidade. da ancestralidade, da roda, que a roda, ela tem um tom social muito forte, assim, né? Que já faz... Isso daí vem antes de Cristo, né? Então, a gente pensou na roda e nesse cordão, assim. A gente viu que não seria uma linguagem de palco italiano, sabe? A gente queria quebrar um pouco com isso. Então, foi assim que foi surgindo a ideia. Conta um pouquinho da sua trajetória também dentro do audiovisual, como que você começou? O audiovisual, a minha experiência mais forte com o audiovisual, ela foi num filme da Vera Egito, também um abraço pra Vera Egito, que se chama A Batalha da Rua Maria Antônia, em que eu tive o privilégio de interpretar um estudante chamado Afonso, um estudante de filosofia da USP, do movimento estudantil. E foi um filme, assim, que foi uma escola para mim, no final das contas. Não só pela preparação de elenco da Maria Laura, mas também dos atuantes que estavam do meu lado ali, de aprender com eles. E foi um filme feito em película preta e branca, em rolo mesmo de fita, de filme antigo. Eles escolheram essa estética e em plano sequência. Então a gente tinha... Meu Deus, eu não o lembro trabalho quanto... que deve ter dado isso. Sim, a gente filmou lá no Centro Histórico durante 2 semanas, algumas diárias diurnas, outras noturnas de madrugada, virando a madrugada. Meu Deus. Então foi uma doideira, tá naquele lugar, tá naquela encruzilhada do centro, ali, né? Porque também é um local de tensão. Como que você fecha a rua ali para gravar um audiovisual? Como que você faz isso? Houveram muitas resistências, pra gente também tá ali, é um lugar sensível, né? Quem tem a sua espiritualidade, enfim, vai entender que, de certa forma, ali é um lugar sensível, né? Mas foi uma aula de cinema, assim, e de teatro, de interpretação como um todo, assim, de pensar um plano sequência, de saber que você tem que dançar essa valsa e dançar ela certa e parecer que é natural, toda dentro daquela linguagem do cinema. Então, para mim, como um ator de teatro, eu sempre buscava ir pro grande. E aí eu fui percebendo que, na verdade, eu não precisava comentar o texto. Eu só precisava falar ele, entendeu? E me apoiar nos micros movimentos da interpretação, né? Às vezes numa respiração, às vezes num pequeno gesto que vem, às vezes num piscar de olho, né? Eu não precisava mostrar tanto, a câmera já tá ali, ela já tá próxima. Um movimento de braço que eu faço já pintou tanto, o que no teatro não pinta tanto. Você faz um movimento desse assim, né? Você tem que ampliar um pouco mais, ou não também. Depende da proposta. Mas esse filme surgiu, assim, por indicação de um amigo meu, Nuno Lima, também um ator espetacular, que fez parte do grupo Timol comigo, dirigido pela Valéria Lawande, uma grande mestra também.
E conheci o Nuno lá e o Nuno me falou, ó, vamos fazer um teste? Eu não era nem agenciado. Vamos fazer um teste? Vamos. Aí a gente foi lá, ele fez o teste, eu fiz o teste. Infelizmente ele acabou não passando e eu passei. Ele foi um grande amigo ali. Agradeço muito. E aí foi surgindo, e aí quando a gente ia gravar veio a pandemia. Nossa. Brecou tudo. Aí eu vivi aquele deserto de bike, comida, cliente. Como que foi a sol. pandemia para você que estava nessa Nessa profissão? nessa profissão, nessa loucura disso do mundo parecer que ia acabar? Eu não sei se eu pensava que o mundo ia acabar. Eu não sei o que eu pensava no final das contas. Eu acho que eu fui ali porque eu precisava ir, porque a tensão dentro de casa estava grande, né? Por ser muita gente ali dentro de uma casa. Eu precisava sair. Às vezes foi irresponsável ter saído? Sim. Às vezes não, Às era o vezes que você não. precisava. Era o que eu precisava. Tanto até para sair de casa e parar de arriscar as pessoas mais idosas que estavam perto de mim, da minha família, minha bisavó, minha avó, né? Tem alguns tios meus também, que aquela doença não foi brincadeira. Mas estar na rua foi entendendo, conforme foi abrindo parcialmente, a gente, num primeiro momento, foi calmo. Sim. Porque a rua estava vazia, 25 de março estava vazia. Realmente, dava um medo. Mas aí foi abrindo aos poucos e a cidade foi voltando a respirar. Na verdade, eu não sei nem se ela parou em algum momento. Talvez por uma semana. Parar mesmo. Sim. Mas depois ela seguiu, do jeito que dava. E naquela época você era uma partícula ambulante, né? Em que você não poderia subir no prédio, você não podia beber uma água, você tinha que ficar do lado de fora e entregar pela bandejinha. Entendeu? De máscara e álcool em gel. Então, também foi difícil para os entregadores nesse primeiro momento, assim. Porque você era visto como, puta, esse cara tá sujo. Esse era o pensamento que vinha, entende? Tá na rua, da galera, né? Um certo higienismo nesse aspecto, né? Um baita de um higienismo. Quando, na verdade, a vítima ali é quem tá entregando, né? Sim. Se é que existe vítima, mas quem tá ali passível de contaminação, sim. E talvez exista, sim, vítima. Mas o que eu digo, assim, foi meio que isso, assim. E aí foi abrindo, e aí o contato com os clientes. Alguns clientes foram muito bons, percebiam a nossa correria, percebia como que era, né? Alguns outros nem tanto, né? A gente sabe como que é trabalhar, não só na entrega, mas como é servir, né? Quem algum dia já serviu vai entender esse lado de uma forma diferente. Quem já foi garçom, quem já limpou banheiro, quem já entregou, entendeu? E hoje no espaço teatral, no espaço artístico, às vezes eu me sinto um pouco alienígena por conta disso ainda. Porque eu tenho algumas marcas. Então, às vezes, quando eu piso num local, às vezes eu não me valido. Às vezes eu não me sinto suficiente. Não me sinto bem vestido o suficiente. Que eu acho que é uma coisa que artistas periféricos ou artistas pobres que não têm um padrinho, que não têm uma família estruturada, que às vezes não tem nenhuma ideia de família, certo? Acabam tendo essa insegurança, assim, sabe? Mas o audiovisual surgiu... Olha, eu já dando várias voltas, né? Minha mente é meio doida, desculpa aí. Pra dar as voltas mesmo. Mas o audiovisual foi isso, foi esse local, assim, também de tensões, assim. Porque num primeiro momento eu ia de bike pros ensaios do audiovisual. Só depois que a produção chegou e falou, ó, precisamos que você vá, tal. Mas eu não tinha um agente pra negociar por mim. Sim. Eu não tinha uma produtora pra negociar por mim. Eu tive que dar minha cara ali e fazer. E conheci muita gente legal lá. Fiz o elenco maravilhoso. Agradeço todos eles, todas elas, por terem tido essa paciência, assim,
né? Porque eu não era experiente no audiovisual. Então foi uma primeira experiência muito forte, assim. Então, de certa forma, existiu uma gentileza ali. Ao mesmo tempo que existiam essas tensões dadas. Esse reflexo que até hoje eu levo um pouco da rua. De tipo, tá um pouco... Às vezes eu tô com alguma pessoa, mas por que você tá olhando pro lado? Por que você tá... Por que você tá... né? Por que você tá se coçando assim? Por que você tá nervoso? Às vezes por um reflexo mesmo da rua. Às vezes uma fina que tiraram de você. Fina, pra quem não sabe, é quando você tá com a bike e o carro entra na sua frente. Sem dar seta. Isso é uma fina. Muitas finas, né? Nessa época. Sem contar a violência de alguns motoristas. E também a violência que, de certa forma, naquela época, eu também estava sobrecarregado e o trânsito sobrecarrega. Então é uma violência que é um toma lá da cá, né? E que atrai mais violência. E que no final das contas eu fui entendendo que estar naquele lugar da bike eu era muito frágil. Por mais que eu achasse que eu fosse forte, por estar pedalando 8 horas por dia, subindo, descendo, indo lá. O que é uma força. Mas ali, se alguém jogasse o carro em cima de mim, ou alguém tirasse uma arma, como já falaram que fariam. Meu Deus. Já falaram, já aconteceu de brigas assim, do cara falar, olha, só não dou um tiro na sua cara agora porque... Você fica meio assim. E já aconteceu com muitos outros colegas aí de profissão, que podem contar muito bem, que isso acontece mesmo. Então, aos poucos, eu fui entendendo qual que teria que ser minha conduta nos lugares, assim. Eu acho que isso é o grande lance, assim, como que entender a minha conduta nos lugares. Então, aqui é uma conduta, numa estreia de um audiovisual tem que ser outra. Na rua, entregando, era outra. Então, isso foi moldando também quem eu sou hoje em dia. Mas eu respondi sua pergunta do audiovisual. Foi assim que eu comecei. E tiveram outros projetos também de montagem. Teve um projeto que eu chamava de Agazificado, que era um projeto meu no meu canal do YouTube, assim, bem amador mesmo, em que eu fazia releituras de músicas da MPB. Que legal. E criava uma história audiovisual para essas releituras. E aí? E você também dirigiu os clipes do Jamais Vai Derrubar, Uhum. né? Como que foi essa experiência? Foi uma experiência, assim, de muita... Apesar do edital, foi feito na guerrilha. Eu acho que para artistas, assim, que estão nesse ciclo de pessoas que não têm não estão dentro desse central que existe na arte, a produção sempre é de guerrilha. E até quem está dentro ali do ciclo também vai ter que fazer em algum momento uma produção de guerrilha. Sim. Não existe batalha ganho, não existe, né, jogo ganho. Não, só para... No final das contas. São ondas, né? São. Você tem que aprender como você vai se estabelecer através delas. Acho que esse que é o grande lance que eu acho que os artistas jovens, eu sou jovem ainda, acredito, acho que eu sou. Meu espírito é. É jovem, sim. Eu acho que o grande desafio para esses jovens artistas é perceber que esse glamour, na verdade, que a gente estava conversando, esse glamour, na verdade, ele é parte do show, mas não significa, né? Que você vai ascender socialmente, tem esse mito da ascensão social. Calma lá. Você tem que pisar no chão. Sim. Você tem que saber de onde você veio. Você não pode deixar as coisas te entorpecerem também, o que é muito difícil também. Difícil. Porque hoje vira seu trabalho de vocês, como que a gente se mantém estudante? Como que a gente se mantém ativo? Ousando, saindo da zona de conforto. Isso é muito difícil. Muito, extremamente. É extremamente difícil. Então, dirigir esses clipes foi um ato de guerrilha, mesmo tendo né? A gente fez um filme, a gente fez um álbum e fez um mês de exposição com shows com esse orçamento. Então, teve que ser uma coisa curta, que não é o cachê ideal também, isso eu tenho noção. Já entrei também em conversas com grandes amigos e amigas minhas a respeito disso, não vai dar para eu trabalhar por esse valor. E abrir a planilha orçamentária e falar, tá,
entendeu? Ó, eu tô trabalhando por esse preço, eu tô fazendo muita coisa também. Ó, tal fulano, tal. E às vezes fica aquele clima, infelizmente, porque é uma produção de guerrilha. Mas, ao mesmo tempo, eu não tô romantizando a precarização do artista, tá? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que precisava ser encarada, pelo menos do meu ponto de vista. Sim. E que eu não podia reclamar, porque agora eu tinha um financiamento. E apesar da guerrilha, eu tinha que fazer a coisa acontecer com aquele dinheiro que é público e que existe uma responsabilidade social com aquilo. Sim. Não é sobre só a minha carinha ou o meu som, entende? Então esse também é um grande desafio. Mas é isso, produções de guerrilha, rua, muita fé, entendeu? Muita fé com equipamento na rua. Nossa, sim. Muita fé de noite, gravando coisa, muita fé. Como tudo na minha vida costuma ser. Então, é isso. Onde não tem coragem, como diz um diretor que eu gosto muito, José Fernando, dizia, onde não existe coragem, não existe nada. Né? Então, meio que isso. Fala um pouco como que foi esse processo de formação. Você se formou na Unesp, né? Que você Sim. teve que trancar no momento. Sim. E depois continuar, que está formado. Como que foi estar lá na Unesp? Como que foi sobreviver estando numa universidade pública? Os corres que você teve que fazer, né? Porque às vezes, como a Ellen falou aqui nos bastidores, a gente paga com a alma, né? Quando a gente está nesses espaços. No primeiro momento eu trabalhava como ajudante numa escola de inglês. Eu dava esse trampo, eu tive que sair da escola para começar a Unesp, que era em período integral, manhã e tarde. Então, como você trabalha, né? Num primeiro momento, eu ia... Na época eu morava lá mais perto da freguesia de Pirituba, eu ia a pé, eu pegava a avenida, às vezes eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus, normal, padrão. Aí eu acordava cedinho e ia andando, aquela avenida inteira, 1 horinha andando, e para ir pra aula. Tudo bem, tranquilo. Você vai pensar, seria o que você passaria dentro do ônibus. Exato, naquele horário e ainda espremido. Mas a Unesp foi uma casa pra mim, assim. Eu passei 7 anos lá. Nossa. Então, foi ver a galera da minha turma se formando e novas pessoas entrando, assim, sabe? Ao mesmo tempo que às vezes até vinham alguns comentários um pouco mais... e aí, ainda tá aqui e tal... Mas também criei muitas amizades, muitos laços legais, assim. Pessoas do projeto que eu conheci na Unesp, onde eu tive acesso a um piano para conseguir estudar, a uma caixa de som, a um microfone para conseguir assistir uma aula. Então, a universidade pública é essencial, entende? E ela está em risco. Hoje a Unesp ela tem um terreno, que seria o terreiro, que é um terreno atrás da universidade, em que a gente tem um circo, uma marcenaria do pessoal de artes visuais, e agora as professoras estão lançando um terreiro lá, construíram uma casa. Porém, em questões de matrículas, de burocracias com o metrô, está sendo... existe a possibilidade de que eles passem uma rua ali no meio e tirem aquele espaço. Então, não é uma batalha ganha, não tem batalha ganha no final das contas, né? A gente tem que estar sempre lutando para ser credibilizado, entende? De mostrar, o trabalho artístico, ele faz parte, ele é bom, entende? Às vezes você até falar na linguagem deles, fala, existe lucro aqui, sim. Se vocês investirem, às vezes você tem que falar a linguagem deles, né? Tá, existe aqui, olha as potências. Tá, o trabalho artístico, os Estados Unidos investe no cinema, milhões no cinema, entende? Às vezes tem que ter essa conversa, tem que desenhar. Porque senão você vira descredibilizado, você é um tilelê, entende? Você faz seu artista, não quer trabalhar, não é bem assim. Não é bem o trabalho assim. artístico é muito exigente. Sim. Em todas as camadas, né? Não só na camada artística, que existe um rigor, mas hoje em dia, a jovem de periferia também precisa entender a produção do trabalho artístico. Sim. Precisa ter entender o que é produzir um trabalho artístico. Quais são as demandas de produzir um trabalho artístico? E principalmente quem vem da periferia precisa ser o seu próprio produtor. Né? Com certeza. Para também não cair na mão de uma raposa, que tem várias. A raposa que mais tem por aí. Mas né? tem. Então, você saber manejar, você saber pensar, né?
Essa outra forma de se produzir, né? Acho que é muito importante. Mas a Unesp foi essencial, assim. Muita gente reclama da formação da Unesp. Sim, tem coisas que podem ser melhoradas, mas a Unesp foi essencial para minha formação, sabe? É essencial mesmo, assim. Tinha época que eu ficava lá o dia inteiro. Você já estudava período integral, né? Vou ficar aqui à noite também. Mas aí, às vezes, ficava insustentável por essa questão da grana, né? E na época eu era desligado, não me antenei nos auxílios, né? Que também foram surgindo depois de um tempo, depois da pandemia. Que é algo que não é divulgado. Não é muito divulgado também. Poucas pessoas sabem sobre esses auxílios. Exato. Então, mas a universidade pública é essencial, assim, sabe? Essencial. E a Unesp, diferente da USP, assim, eu consegui passar, né? Eu não cheguei a tentar nada artístico pra USP, assim, mas também já fiz aulas na USP, também é um território muito importante ali, que eu sei que existem muitas pessoas que estão batalhando para conseguir estar lá, né? Sim. Apesar das diferenças sociais porque requer muito você estar estudando numa universidade pública. E às vezes eu sinto que quem é baixa renda não consegue ler todos os textos, não consegue estudar para tudo, assistir todas as referências. Porque não tem tempo, né? Porque às vezes tem que trabalhar, tem mãe, tem pai, ou não tem, ou ou vem de longe, tal. Então é uma luta. É aquela questão de que as 24 horas não são as mesmas para todo mundo. Não são. Mas também é aquilo, eu não estou romantizando a precarização, mas eu acho que existe sim uma qualidade adquirida desses processos de resistência. Com certeza. Isso vai se engendrando, vai ornando com a sua estética, se você souber construir ela. Do seu lugar de mundo. Entende? E que pode chamar muita gente. Então, hoje eu acredito nesse teatro, assim, que está propondo novas coisas, está tentando quebrar com algumas coisas, assim. Não só o teatro, mas também a música, assim, que é uma área que eu também trabalho. Mas é isso, a gente precisa defender os projetos públicos, as universidades públicas. É importantíssimo, sim. Porque, querendo ou não, poucas pessoas vão ter a oportunidade de fazer um curso na Belas Artes, que é uma ótima universidade. Mas poucas pessoas vão ter. Então, que a gente consiga criar um vestibular que dê conta de trazer essas pessoas para perto. Sim. Né? Então, foi essencial para minha formação. Muito bom. Já não tô mais tímido. Tô vendo, já tá. Isso Já é bom. tô falante. E dentro da universidade, qual que você acha que foi a maior dificuldade para continuar dentro dela? Acho que foi a cantina. A cantina? Porque a cantina ela não tinha bandejão lá. Nossa. Então, às vezes, eu pegava a própria bike e tinha que cruzar a Ponte do Limão para ir no Bom Prato lá perto, no horário de almoço. Meu Deus. Enquanto a galera tava lá, uma saladinha de fruta, 10 conto. Agora que eles estão começando a fazer coisas, mas essa questão do restaurante universitário é uma questão que a Unesp está batalhando, os alunos estão batalhando para conseguir, sabe? Mas acho que foi isso. A alimentação. Como que eu vou me alimentar? Como que eu vou sair da aula depois de fazer um monte de exercício físico, dançar, atuar, cantar, tal, estudar, ler, como que eu vou... Opa! Realocando. Como que eu vou me alimentar? Vou gastar 30 conto, 40, 50 conto por dia para me alimentar fora? E pensando de onde que eu vou arranjar esse dinheiro? De onde que eu vou arranjar esse dinheiro, se aqui é integral? Que horas eu vou trabalhar? De noite? Beleza. E como que eu vou estar na aula de manhã? Quantas horas eu vou dormir? Você vai conseguir dormir, né? Eu vou fazer bico no final de semana. Aí, beleza. Que horas eu vou estudar? Então, existem... a resistência é essa. Que eu diria que a vida foi muito gentil comigo também. Existem pessoas que têm
cargas muito maiores. Entende? Sim. Eu também não gosto de ficar reclamando. Não acho saudável, entende? Mas eu acho que precisa ser visto, entende? Coisas precisam ser vistas. Então, muitas pessoas também na mesma condição, tal. Hoje, acho que é isso. A permanência estudantil vem ajudando isso, sabe? Mas para mim foi sempre muita luta, assim, para estar lá perto, para conseguir fazer o curso, conseguir fazer a carga de optativas. Demorei 7 anos porque tinha optativa pra caramba pra fazer, entende? Eu consegui fazer meu TCC na época certa, mas aí já tinha um monte de matéria que eu tinha acumulado. Como que você faz isso, né? Como que você trabalha? E aí eu fui dando o meu jeito e me formei, axé. Axé. E você acha que nesse período que você ficou, nesses 7 anos, que houve melhoras nessas políticas públicas dentro da universidade, ou você acha que muita coisa permaneceu a mesma coisa nesses 7 anos? Olha, considerando que 3 anos eu fiquei fora, eu diria que depois da pandemia eu consegui ver um horizonte, assim. Começando, ainda é pouco, mas os programas de permanência um pouco mais fortes, ou pelo menos eu tomei ciência deles depois de um tempo, né? A questão da alimentação começou no meu penúltimo ano de faculdade, começaram a ter um bandejão ali, que você dava seu nome e tal, você tinha direito a um almoço, por R$1, R$2, não sei. Tal. Porque a cantina, a gente teve que se mobilizar para a cantina abrir mão um pouquinho do lucro dela, sabe? Às vezes, porque ali também é um instituto de física, do lado da Unesp. Tem um instituto de física lá, que é um dos melhores da América Latina. Mas, ao mesmo tempo, existiam uns cursos super sucateados. Enquanto música lá também, tem o Instituto de Percussão, PIAP, também ótimo, trabalho maravilhoso. Mas existiam, sim, essas diferenças. O curso de artes cênicas era meio, sabe? Existiam, sim, essas diferenças. A gente consegue enxergar isso, assim. Perdão, desculpa. A gente consegue enxergar isso, assim. Nossa, eu me perco, eu não sei nem qual que é a pergunta que eu tô respondendo, mas eu tô falando. Mas respondi? Respondeu. Beleza. Vamos me orientando aí. Vou voltar um pouquinho na música. Beleza. Que você usa ela para contar histórias. Como que você começou a pensar na música junto com a história? É uma boa pergunta, assim. De onde surgiu essa vontade? Eu acho que no mundo, com essa mudança da pandemia, o mundo digital veio com uma força muito forte, né? E a imagem, ela compõe agora um fator muito importante, que eu vejo muitos contemporâneos do teatro tentando abordar a imagem dentro delas, né? O Zé Fernando, muita gente tentando trazer o cinema para a cena. E eu penso que a música, ela é a coordenação maior do ritual, né? Em que você estabelece códigos do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó e os meios tons, em algumas culturas até mais, e você organiza esse caos em prol de criar uma sonoridade que sintetize o mundo, né? Pelo menos o mundo que você está mostrando. Mas unir isso para mim foi sempre essencial com que eu pudesse também exercer os dois, assim, que são duas paixões minhas, né? A música e o teatro. Muito tempo eu estive longe do teatro. Eu tô começando a voltar no teatro de 2 anos para cá. Mas durante a boa parte da pandemia, o foco foi a música e o audiovisual para conseguir compor com o mundo digital, que vem se mostrando que... Então foi essa virada que eu acho que a gente viveu, essa virada de tempo, de produção, que veio a uberização muito forte, né? A questão do aplicativo, do algoritmo. Eu fui entendendo que a imagem compunha uma coisa bem legal. Ela tem um poder. Hoje em dia, no nosso mundo, a atenção virou o produto, o commodity. Então, a imagem, para mim, para o artista independente, ela tem que ser pensada também, assim, nesse aspecto. E aí eu pensei, como que eu posso sintetizar o meu trabalho
musical com a imagem, com o audiovisual. Então, eu fui experimentando e nessas experimentações foram surgindo caminhos em que, inclusive, o documentário está lá no canal, Jamais Vai Derrubar. Meu nome é H. Péricles, está lá no canal H. Péricles. Documentário, o álbum completo, Jamais Vai Derrubar. E em breve a peça vai estar lá também, pode acreditar. Ah, que legal. E para as pessoas assistirem, né? E vão lá em agosto na Funarte. Em agosto de 2025. Não vai lá ano que vem, não, pelo amor de Deus. Ou talvez, né? Ou talvez, quem sabe, olha lá. Você acredita que está envolvido em diferentes linguagens, que isso atrapalha ou facilita no seu âmbito profissional? Uma boa pergunta. Olha, às vezes eu tenho sim a sensação de, caraca, eu preciso focar em várias coisas. Será que eu vou acabar sendo ruim em todas? Eu fico pensando. Eu tenho esse pensamento também. Eu vou ser ruim em todas. Mas eu acho que hoje em dia, sabe, precisa ter essa multidisciplina, assim, porque você aprende muito. Se você pensar antigamente, os grandes nomes, as pessoas eram matemáticas, estudavam matemática, engenharia, pintura, artes marciais, dança, sabe? As áreas do conhecimento, eu tive um professor também querido, Cadu, na Unesp. Beijo, Cadu, você é ótimo. Que ele dizia, essa separação e segmentação de áreas do conhecimento humano, ela veio muito depois da Revolução Industrial, assim, sabe? Mas existia um leque, assim. Ah, você era pintor, mas você também estudava anatomia. Eu acho que a gente precisa voltar a isso. Eu acho que a internet criou essa possibilidade também. Talvez não com tanta profundidade como eles antigamente, mas que existia isso e que é benéfico, se você não vai ser especialista em tudo. Você não vai construir nada sozinho. Isso é super importante, né? Não vai construir nada sozinho, você não vai. Você vai precisar aliados e aliadas do seu lado, né? Porque você não vai dar conta de tudo. Então, mas você ter uma noção de tudo, principalmente você que se produz, você precisa ter uma noção consistente dessas outras artes, porque isso vai ajudar você, de certa forma, a compor na sua arte principal. Então, o teatro, eu diria que minha arte principal é a atuação, a direção e a composição, o canto e tocar a música. Mas pensar o audiovisual também me faz pensar o ritmo da cena. Pensar o ritmo da cena também me faz pensar o ritmo da música. A melodia da música também me faz pensar como que um audiovisual pode ser feito, como que uma atuação pode ser feita, como uma arte gráfica pode ser feita. Você tem que saber, assim, eu acho que é importante você ter esse leque. Mas, com certeza, para pessoas que estão nesse corre de trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia, ou pegar um trampo ali, o trampo autônomo, que na verdade ele é autônomo, mas também ele sobrecarrega também muito. Demais. E não dá uma garantia, você não sabe se no final do ano você vai ter o que comer. Você não sabe, às vezes, se no final do mês você vai conseguir pagar o aluguel, se você vai conseguir pagar suas contas. Então você precisa estar sempre com um pé atrás e um pé na frente, né? Na base da ginga. Porque é isso, assim. Então, eu acho que o leque ele é importante, sim. Eu acho que uma lição pra mim vem sendo levar com leveza. Entender que eu não sou só um cantor e um ator quando eu tô treinando a minha voz. Eu não sou um diretor só quando eu tô no palco dirigindo. Observando a natureza, o mundo, o gesto, as pessoas, o entregador fazendo um pedido, a forma como ele vai lá no interfone e fala. Ou às vezes o som dos pássaros, que é clichê, mas o som da natureza, o som dos carros, o som da cidade. Isso influencia totalmente a forma como você vai abordar, a forma como você vai trazer a estética. E a gente acha que não, mas influencia totalmente. A música mudou muito depois da Revolução Industrial. Mudou muito. O ruído começou a ser aceito como parte da música contemporânea. Hoje a gente vive uma música em que o ruído pode ser bem colocado, pode ser dramaturgia também. O som dos carros, do trânsito, da buzina pode ser dramaturgia. São elementos. Né? São elementos. Então, eu digo assim, não se encavale, né? Tipo, não fique doido. Mas sim,
Abra a sua experiência. Arrisque cantar, conheça a sua voz, arrisque dançar. Entende? Você precisa, sim, ter uma visão ampla do mundo, tanto da ciência, como da religiosidade, como da filosofia. O que é arte se não for a junção desses campos? Da ciência, da religiosidade e da filosofia. Eu acho que a arte, na verdade, é isso. Então, Se a gente for buscar a origem assim, da arte que era, ritualística e tudo mais, você tá certíssimo assim, nessa sua pontuação. E eu já vou linkar que você tem umas pesquisas artísticas bem interessantes de afrofuturismo, de simbolismos de matrizes afro-brasileiras, capoeira, Exu, a malandragem, ancestralidade e essa experiência urbana de trabalhadores periféricos. Como que se iniciaram essas pesquisas? Como que você adiciona essas pesquisas nos seus trabalhos? Uma boa pergunta. Eu acho que eu busco falar daquilo que me toca, assim. Eu não tenho como... E isso cria limitantes no trabalho também. E é por isso que a gente busca chamar outras pessoas, outras visões, né? Mas eu busco falar do que me tange, sabe? Então, essa vontade de mesclar... É que eu acho assim, pelo menos na minha concepção, eu gosto... A gente tem a crítica no meu trabalho, eu busco com que ela também se realize por caminhos também indiretos, assim. Às vezes não ser tão engajado, assim. Às vezes é engajado, mas também é abstrato. E às vezes o abstrato tem um poder de engajamento também muito grande. Do que simplesmente... Tem um texto do Adorno que fala isso, né? Que será que o teatro realmente tem a capacidade de sintetizar a desgraça humana? Ou ele banaliza? Ele chega nessa palavra, assim. Ou ele banaliza. Nossa, Que a desgraça dentro do teatro é muito diferente da desgraça que está acontecendo no mundo afora. a desgraça da vida. Então eu busco, assim, fugir um pouco dessa... Eu busco ser engajado, ó, claro. Precisa de um tema, precisa de ter um propósito, né? Arte sem processo né? É como um presente sem, né? Sem nada. Sem nada. Mas para mim vem sendo isso, assim, o afrofuturismo, né? A gente vive numa época em que realmente agora a inteligência artificial tá vindo muito forte. E isso vai mudar muito o jeito de se produzir arte. Fala um pouco sobre o que é o afrofuturismo. Na minha concepção, o afrofuturismo é a gente buscar essas outras fugas e essas outras perspectivas para o que já está dado, né? Então, como que a gente se enxerga de uma forma diferente? Pelo menos para mim é isso. Como a gente se propõe novos caminhos para a pessoa periférica, para a pessoa parda, pobre, preta, enfim. Como que a gente deslumbra outros imaginários de nós mesmos, né? Me produzindo. Então, para mim, vem sendo isso, assim. Essa palavra afrofuturismo, ela é bem famosa hoje. Confesso que, para mim, ela ainda é confusa. Para mim também um pouquinho. Ela é um pouquinho confusa. Mas eu acho que só da gente estar fazendo a arte e não assumir títulos de uma só... Sabe? Eu acho que os títulos vêm depois. Acho que no trabalho artístico você tem que meio que... Porque se você ficar muito... eu vou produzir um R&B. Às vezes você mira na lua, você acerta as estrelas. Ou o vácuo. Ou o vácuo. Ou você não faz nada. Então, até no processo de linguagem. Que linguagem musical é o álbum? Não sei, é uma fusão. De brasilidades, com jazz, com hip hop. É uma junção. Que eu acho que o meio de hoje... com essa globalização muito forte, assim, acaba sendo isso, né? Um cidadão cosmopolita, né? Você está numa cidade como São Paulo. Com todas as influências do universo. Do universo ali. São Paulo não é para amadores, tá? Mas, né? Como que todas essas influências...
o tiozinho que tá vendendo um sacolé, um picolé, ou que tá vendendo a pururuca no trem, junto com o barulho, a briga, os caras brigando, a mãe solteira, papapá, a música do rádio, a música que é vendida nas rádios, a música que está sendo feita nas ruas. Então, como que a gente joga com todos esses elementos, com todas as influências? Para mim, vem sendo isso a construção artística, assim, vai ser, sim, uma fusão de muitas coisas, assim. E é um resultado bem bonito, tanto no álbum quanto na peça. Dá para ver bastante as influências da capoeira, a influência da ancestralidade, da espiritualidade. É bem bonito. Tem uma música para Exu. Obrigado. É bem bonito o seu trabalho, eu gostei bastante. Você faz parte de ações sociais, né? Eu vi que você tinha colocado. Você falou, né, do Giro Sustentável, as senhoritas Courrier. Conta um pouco sobre esses coletivos e ações que eles promovem. A gente fez parcerias, né? Eles têm o trabalho deles como coletivos que se desenvolvem sem a nossa presença, claro. Eles já existem há tempos. Quando eu comecei a ser entregador, eles já existiam, né? Então, o Senhoritas Courrier foi uma parceria com a Aline Oz, também uma camarada das entregas, fundadora do coletivo. E mesma coisa com a Giro Sustentável, né? A gente durante a pandemia, a gente se conhecia os coletivos, entre outros. E a gente chama de cooperativismo, né? A cooperativa de bikes, de ciclo entregadores. Que é uma forma de resistência dentro do capitalismo neoliberal de hoje, assim, né? É uma proposta eu posso estar errado falando isso, mas de empreendedorismo, mas que é mais realista, assim, do que você achar que se você tá num aplicativo, você tá empreendendo. E existe gente que tem esse... Existe. E como que a gente cria novos imaginários pro entregador de bike? Porque, beleza, os entregadores ali são artistas, legal, ótimo. Mas o entregador que realmente só quer comprar uma moto para fazer mais entrega, E tudo bem, válido. Ele precisa de dinheiro. Não dá para romantizar também, sabe? Beleza, é o corre. Agora, como a gente cria novas... Não, calma lá. Você pode... Beleza, você quer empreender? Quanto que você tá lendo por dia, tal? O que você tá consumindo? Isso daí também vai definir muito do seu resultado, né? Como que você cria novos imaginários, assim, não ser só essa arapuca de, sou empreendedor, então vou trabalhar 12 horas, 15 horas por dia, 12 horas pedalando, tal, fazer uma granona. E o que vai fazer com isso? E o que você vai fazer com essa grana? Porque a coisa mais fácil é gastar dinheiro. E quando te sobra tempo para fazer uma outra coisa, né? E o que você faz? Geralmente você quer descansar, dar um lazer, prazeres mais imediatos. Quem que vai sentar no final do dia, depois de trabalhar pra caramba e querer... Desculpa, né? Mas vai lá ler um livro. Mas a gente tem que se estimular, a gente sabe que é importante ler. Mas existe toda uma jornada de trabalho que desgasta muito. Com certeza. Entende? Então, por exemplo, tem que ler. Eu às vezes peco nisso também. Tô lendo pouco. E preciso ler. Preciso assistir coisa, preciso ler, tal. Mas não se cobre tanto também, né? Porque... Eu tenho esse problema. Eu me cobro bastante. Eu falei porque eu faço muito isso comigo. Eu me cobro o tempo todinho, assim. Você sabe como que é, né? E quando eu vejo alguém que tá fazendo muitas coisas que eu falo, não faz isso não. Eu sei como é dolorido, tá? Nesse lugar. Às vezes a gente não vê as coisas que a gente já conquistou, as coisas que a gente já fez. É difícil a gente falar, tipo, nossa, olha a minha trajetória, a minha caminhada. Ou quando a gente estava conversando, você falou, não, só faz 8 anos que eu tô nessa trajetória como artista. Aí você manda o seu portfólio e fica... Meu Deus, ele fez 1 bilhão de coisas, ele acha que não fez nada. Uma correria, mas você fez bastante coisa. A gente vive num mundo do Instagram, sabe? Em que a gente acha que tudo é vitória, mas é aquilo que a gente tava falando, o corre é o corre.
Entende? Então não tem batalha ganha. Tem um monte de artista que, beleza, foi pra tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Mas e aí? E depois? Estaciona, né? Não cria algo novo. É difícil. Não Esse sai meio da ele é zona de maléfico. conforto. Estar na zona de conforto é fácil, né? Então. Sair dela E e explorar coisas novas. E você fala, eu quero sair da zona de conforto? Não quero sair da Ninguém zona quer de sair, né? conforto. O quê? Deixa eu ficar aqui assistindo Tá meu tão Netflix. confortável. Nossa, deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto. Nesses 9 anos, né, de profissão, o que mais te marcou? Nossa, difícil, hein? O que mais me marcou? E quais foram as maiores dificuldades também? Já vamos nos dois contrapontos. As dificuldades é mais fácil. É mais fácil. Né? Quem bate, esquece. Quem apanhou, não esquece, não. Tá aqui. Mas eu não tenho, assim, acho que... também não tenho do que reclamar, assim. Apesar de todo o corre, assim, tive boas oportunidades, graças ao pessoal que tá comigo, né? As pessoas que andam comigo, Graças a você encarnadas também. ou não. Graças às ancestralidades aí também. Exato. Então, eu tenho muito a agradecer, porque eu sempre tive muito... Já estive em muitos lugares na hora certa, assim. E soube aproveitar. É Às vezes a gente isso, tá na às hora vezes não certa. sabe. Às vezes muitos eu não soube aproveitar por insegurança. Por não me achar bom o suficiente. E até hoje isso acontece. Me sinto contemplado. Pessoal. Entende? Então essa insegurança, ela é natural. Mas a gente tem que ir com ela no final das contas, né? Quebrar ela. Literalmente, você vai se jogar do penhasco e vai esperar voar. Acreditar no milagre da arte. Às vezes não acontece, às vezes você dá de cara com um penhasco e quebra as duas pernas. E tudo bem. E talvez você queira pular de novo. Porque Sim. é uma aposta, né? Exatamente. Mas eu tive muitas felicidades, assim, de poder ir para várias áreas, atuar no teatro, atuar em projetos dentro do Grupo Timol com crianças, de montar com as crianças, fazer sonoplastia também. Né? Agora a gente está com o espetáculo Elise em Fuga, que é um espetáculo de terror, com direção do José Fernando, atuação da Tainá Muniz, câmera do Samurai Cria, e edição de vídeo e saxofone do Soma Reis, que é um grande amigo também. E um ótimo convite, em que eu me exercito também como sonoplasta, que também é um barato. Fazer música na cena é uma coisa que é diferente de só fazer música. Com certeza. E faz você pensar música de um jeito diferente. Como que foi esse processo de estar na sonoplastia? Eu comecei esse processo na faculdade, assim, com o TCC da faculdade. Existia a minha vontade de tocar e eu compus a trilha sonora, que envolvia violão, piano, sintetizador, que sempre foi ali, percussões, sempre foi ali um pouco a minha pesquisa, cantos, voz, etc. E aí agora, no Elise em Fuga, eu tive a oportunidade de entender como que a música entra no terror, na linguagem do terror. E como a gente faz esse terror no teatro. Porque é tempo, ele é como a comédia, ele é rítmico. Então isso também me abriu muita coisa também pro Jamais Vai Derrubar, entende? Então, como que a gente propõe, como que a música joga contra. Ela não só narra ou ajuda, ela joga contra. Então, essas são imagens que na época me deixavam confusos quando eu recebi essa direção do Zé. Mas ao longo do tempo eu fui entendendo e até hoje eu não sei se eu entendi, mas de alguma forma eu consegui aplicar ali. E tô tentando aplicar em outros trabalhos. Então, tive também essa oportunidade, a oportunidade de ator no audiovisual, que também foi ótimo, de entender como atuar para a câmera, de como jogar com a câmera. Como cantor também, muitas felicidades, muitas inseguranças também. O que mais me surpreende é isso, assim, que eu consegui ficar de pé todo esse tempo, assim. Fala, caraca, olha, fiz uma baguncinha legal. A vida é criação, né? Eu não precisaria, eu preciso o quê? Comer, dormir
basicamente, Se for pensar só no físico... só no físico, mas o espiritual não quer só isso. A gente não quer pouco, né? Então, a minha maior surpresa é isso, consegui. Pensei que eu não ia conseguir, me inferiorizei várias vezes e, de certas formas, tive vitórias, assim. Vitórias. De conseguir entrar em meios que eu não sei nem como eu entrei. Mas, de repente, eu tava lá. E, beleza, que ótimo. E uma pena que muitas pessoas não consigam esses acessos. Então, eu tenho que também me ver como uma pessoa que tem um certo dever de estar com um vai, por exemplo, é um dever. Então, é uma Total. responsa. Não é sobre o meu umbigo. Sim. Meu umbigo tá lá dentro. Mas não é só sobre ele, entende? Então, e as maiores surpresas negativas foi também um pouco de ver como que é concorrido esse meio também. Que ele, assim como o meio corporativo, ele também é um meio muito... Que se você não se cuidar... você aí de casa aí, se você não se cuidar da sua cabeça, da sua saúde física, mental, espiritual, você pode adoecer. Você tá assumindo várias responsas. Olha pra mim. Você tá assumindo várias responsas. Eu vou responder assim. Entendeu? Você tá assumindo várias responsas. Você tá se alimentando bem? Você tá se alimentando bem? Você tá dormindo bem? Não esquece disso, isso é muito importante. E as relações, querendo ou não, elas deixam muitas coisas na gente. Então, às vezes, você ouviu uma coisa que vai ficar ali. Muitas vezes fui ferido dentro desse meio. Porque é um meio que trabalha com a energia do ego, mano. Sim. E é lindo. Ótimo, é lindo. Mas, entretanto, você vai ter que aprender a se cuidar. Então, seja uma pessoa fácil de trabalhar, uma pessoa humilde. Isso vai te proteger de muitas coisas. Se for pra você manter a banca, falar, eu sou bom, seja assim, seja bom. Fala, não, eu sou bom, não abaixe a cabeça. Mas, de certa forma, aprenda a respeitar para com que você seja respeitado. Então, é isso, não se sobrecarregue, busque estar bem consigo mesmo. Em primeiro canto, a gente tem que entender, não se leve tanto a sério. Nossa. Não é um jogo de tudo ou nada. Você tá aqui nessa terra para você criar. Não significa que você tem que querer pouco. Não acho que tem que querer pouco. Eu não concordo com isso. Eu não quero pouco. Entende? A gente vive nesse mundo capitalista que sim, joga a gente um contra o outro, mas eu não quero pouco. Você também não tem que querer. Mas é isso, se cuida para você não acumular toxinas, entende? Para você não se machucar, para você não perder o tesão na vida. Muitas vezes eu perdi o tesão pela área, pela arte. Sempre, né? Sempre Você perde. tá os altos e baixos. Altos e baixos. Tem hora que você fala, vou desistir, não quero mais, eu não aguento mais, sabe? Vou procurar um trampo real. Quantas vezes? Vou procurar um CLT, vou lançar um CLT. Mas quantas calma. vezes não já tentou o CLT e você fala, isso não é pra mim! Não é pra mim. Meu Deus! Nossa, Exato. você enlouquece. Então, essa dor é inerente da vida. É a questão, pra que você vai sentir essa dor? É pra um negócio seu? Faz sentido pra você? De vez em quando você precisa reconhecer que você precisa dar uma brecadinha. Você precisa descansar. Sim. Porque a vida ela não brinca, ela é frágil. A nossa vida é frágil. A gente acha que a gente é novo, tal, nossa vida é frágil. E ela é só uma, claro, teoricamente, Claro, né? Pensando no... mas aqui, agora... Agora é só uma. Pode ser que a gente não viva brinca. outras, Então, mas... a gente ainda tem a chance de, para quem acredita, de ter os auxílios da espiritualidade ali, te mostrando os caminhos. Se você tem ou qualquer coisa que você chame, instinto, intuição, existe aqui alguma coisa que te faz discernir um juízo de valores, você pode trazer como isso também. Mas é isso. Não se esqueça de que você é um ser humano girando numa rocha, numa vastidão do universo. Então não se leve tanto a sério. Faça as coisas com seriedade, com profissionalismo, com garra, com suor, óbvio. Mas não se esqueça de descansar. Nossa,
Que, nossa, foi pra mim todos. E com certeza muita gente que é artista que tá assistindo falou, caramba, Espera aí. acho que sim, que foi. Vai dormir, lá vai na- descansar. Vai descansar. Foi Vai lá bater na uma ferida. soneca. Nesse tudo que você falou, uma das coisas que você falou é que você trabalhou com adolescentes e crianças Sim. dirigindo. Como que foi? Qual que é o nome do grupo? Era o grupo Timol, é um Timol. grupo que tem mais de 50 anos. É um Caramba. grupo que acontecia na Biblioteca Monteiro Lobato, de crianças fazendo teatro para crianças. Que legal. Ele foi fundado pelo Yakov Hillel, que era um ex-professor lá da EAD, um grande nome. Já teve grandes atores como o Marcos Caruso dentro dele, Hugo Pozzolo, né, que fizeram parte do Timol. E o Timol foi uma porta de entrada para muitos jovens artistas, muitos atores. E a Valéria Lawande, beijo, Valéria. Você mora no meu coração também, uma grande mestra do teatro, em que foi com ela, com o brilho do olhar dela, na direção que ela dava pra gente, que eu falei, é isso que eu quero. É isso é ser profissional, isso é ser artista. A gente tem que se encarar como profissionais mesmo. Levar a coisa a sério. E às vezes eu sinto dificuldade de levar as coisas a sério, porque eu gosto tanto. Sim. É Nossa. difícil. É bem difícil. Mas tem horas que você tem que amarrar o burro e falar, vamos. Aí, esse grupo surgiu e aí eu fiz parte dele quando ele tava com 48 anos para 50, assim, sabe? Dentro desse tempo, a gente teve a honra de fazer... Eu fiz 3 peças lá. Você como diretor? Como ator. Como ator? Como Que legal. ator. 2 foram com a Valéria, dirigindo. Depois a Valéria foi afastada, né? Pelas questões, porque era uma mistura com vocacional. O vocacional abraçou um pouco o Timol estava um pouco largado. A Valéria que restituiu. E ela foi criando esse trabalho na gente, de tipo, ó, isso daqui é um tesouro de vocês têm que manter. Sabe? Ó esse palco aqui. Que palco lindo, ó o cheiro dele. Mostrando pra gente, o teatro é isso. O teatro é você saber o que é iluminação também. Você tem que saber. Não é só vestir o seu figurino e ir lá fazer a coisa. Tinha vez que eu egocêntrico, ia lá ensaiar o meu personagem lá na frente do espelho. Pum, tum, 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 tum. Ela, Henrique, vem aqui agora. Como que você deixa seus colegas ensaiando enquanto você fica lá em cima fazendo barulho? Tô decepcionada. Pô, Val, não faz isso comigo, não. E aí você aprende. Ela cobrava muito da gente esse profissionalismo. E aí o Timol foi essencial, assim, pra eu entender que eu queria realmente cursar uma universidade. E eu ainda insisti, falei, não, vou fazer jornalismo. Não, vou fazer jornalismo. Você tentou ir pro Tentei outro jornalismo, caminho. cara no muro. Pum. Vou tentar artes cênicas. Pum, deu certo. Então, é isso. E aí, depois de uns anos, sem a Valéria, o pessoal assumiu de forma autônoma o grupo, o que também causou estranhamentos com a própria direção da biblioteca, né? Mas em um primeiro momento aconteceu. E aí a gente montou 2 peças. Uma eu fui mais coadjuvante, na outra eu tinha um papel um pouco mais dentro ali do coletivo, né? A primeira montagem, acho que é Um Pingo de Vida no Caos, o nome da peça. Eu fui como um ator substituto e depois na peça Primatização, uma peça com 5 atuantes, a gente fez um outro trabalho que circulou também no Sesc Consolação, no Festival Juventudes Periféricas. A gente também fez mestre de cerimônias num festival do Sesc Pompeia. Então foi um trabalho que circulou legal, assim, né? E aí aprendi muito com esse trabalho, muito suor também colocado nele. E o Timol foi essencial para minha formação, assim, como ator, de me enxergar assim como um sonoplasta, como um músico, de colocar na cena a coisa. E por aí vai. O Timol foi muito importante. Bem, bem bonita essa sua trajetória do Timol. E você falou do vocacional, né? Uhum. Falando do vocacional em várias situações. Fala um pouco de como foi estar no vocacional, sabe um pouco do programa. O vocacional, acho que ele ajudou muita gente mesmo, assim.
E agradecer a todos os artistas orientadores, orientadoras que lutaram para que isso continuasse acontecendo. Que estão lutando, né? E estão lutando ainda. Para fazer a coisa ser boa, ter uma relevância. E foi uma porta de entrada para muitos artistas que a gente sabe, da nossa época, assim, hoje, Sim. foi uma porta de entrada. Eu fui do vocacional, Entendeu? Ellen também. Entendeu? Eu fiz o teatro, o Grupo Timol, era uma cúpula dentro do vocacional. Que a Val mesmo passou no vocacional, Valéria Laonde passou no vocacional e pegou o Timol pra falar, ó, tamo aqui, tamo junto. Só que aí eu também fiz dança no vocacional, fiz tecido, dança Que legal. contemporânea. Então, foi muito importante, assim, o vocacional, aquele projeto gratuito, a importância do projeto gratuito, de pôr um artista que às vezes é muito bom no que ele faz. Sim. Na maioria das vezes ele é Sim. muito bom no que ele faz. Beijos, Péricles. Entendeu? É muito bom no que faz e é importante que ele seja bem remunerado para ensinar de graça para as pessoas, para a comunidade. Isso é importantíssimo. E não porque você vai ser um artista. Não necessariamente. Você não precisa ser um artista necessariamente. Mas o contato com os mecanismos e as linguagens artísticas, ele vai abrir você como um profissional, como um ser humano, como um pai, como uma mãe, como um irmão. Não vai te fazer perfeito, óbvio. Mas você vai se enxergar, você vai abordar o mundo de uma outra forma. Você precisa... O trabalho artístico, ele tinha que ser visto como uma coisa importantíssima para você aprender a abstração humana, que é um poder muito forte. Da consciência humana, do pensamento cognitivo, do pensamento lógico, já que a galera gosta de validar nessas gavetinhas. Então pensa, para pensar. A arte, se a arte não fosse importante, ela teria acabado lá atrás. Entende? E ela ainda é uma das áreas do conhecimento humano. É uma coisa que você falar que você não precisa estudar matemática. Você precisa estudar matemática também. Mas você também precisa estudar artes. E deveria, nas escolas, ter o mesmo grau de importância. Sabe? Já vou linkar na próxima pergunta, que é qual que é a responsabilidade social do teatro e também das outras linguagens artísticas. Eu acho que é um conhecimento que passam pra gente, né? Eu falo assim, eu aprendi de forma autônoma a tocar os instrumentos. Não, tiveram pessoas que falaram, isso aqui é um sol, isso aqui é um acorde, tal, isso é uma tríade, isso é uma tétrade, tal, é assim que se constrói, é assim que é, isso se chama harmonia, tal, isso é um piano, tal. Mesmo que não tenha sido num ambiente acadêmico que eu aprendi isso. Tipo, dentro da sala de aula. Nem que tenha sido nas rebarbas, na rua. Mas é um conhecimento que te é passado e que eu acredito que quando você vai amadurecendo ele, você também tem a responsabilidade de... Não, responsabilidade. Você pode... Mas é interessante, muito interessante, até para com que vocês, todo mundo, todos nós... Para que a gente consiga evoluir também a nossa linguagem artística, que ao longo do tempo vai ficando solidificada. Então, você está em contato na sala de aula, você está em contato com as crianças, com os jovens, vai trazendo um frescor para você também, né? Então, a grande responsabilidade para mim seria, assim, você passar esse conhecimento. Você ir lá, beleza. Hoje você cobra tanto por uma aula, mas aí você cobra caro aqui para com que você consiga, lá de onde você veio, você faça de graça. Entendeu? Nem que seja de graça você receba, mas você faça um projeto público que se proponha a isso, a democratização da arte no Brasil. É muito importante. A gente precisa, primeiro, perder o elitismo, porque a formação que a gente tem, ela tem muito elitismo. Com toda certeza. Exato. Ela tem muito elitismo. Como a gente se desfaz desse elitismo para chegar mais perto das pessoas e absorver essa nova linguagem que está fresca, que precisa ser falada. E a gente sabe que quando essa linguagem surge e atinge as pessoas, a primeira coisa que o mercado artístico faz é engolir ela e injetar dinheiro nela. Certeza. O samba, o funk, o jazz. Entende? Aí começa a virar referência.
Mas até virar... Até virar referência, você não sabe quantas pessoas tiveram que ficar com a barriga vazia, roncando. Entende? Então, acho que essa é a nossa responsabilidade. Pensar também... Não dá para prever o que o público vai achar, mas a gente pensar estratégias para conseguir passar isso. Entender que, ó, a música não é só de quem canta ou de quem faz, de quem estuda. Essas pessoas, elas têm uma certa autoridade naquele assunto, mas você também pode pensar, pode se arriscar, vai te fazer bem, Sim. sabe? Assim como o teatro. Você não é ator, mas você pode atuar. Boal falava isso. Quais são as perspectivas de futuro? O que o H vai fazer? O que você pensa? Nossa, já deu até um calafrio aqui. Futuro é uma palavra forte, mas eu acho que é montar na Funarte, essas 4 semanas na Funarte, e solidificar esse espetáculo e andar com ele. Dar uma volta aí. Você tem que circular com esse espetáculo. Entender como fazer isso, mas o sonho é esse. Então, é ir pra cima agora disso. Você tem que ir em Sesc, que você consegue circular. Tem que ir atrás. É muito difícil você furar essa bolha dos curadores, né? Mas é a batalha que todo mundo sabe, todo mundo que tá na arte sabe que é, né? Mas certeza. É isso, é o caminho das pedras. Que você tá conseguindo, tá? Aos poucos a gente chega lá. Tá indo aos pouquinhos. Às vezes escorregando aqui. Às vezes eu dou umas derrapadas, assim, boa, mas faz parte. Por que ainda fazer teatro em 2025? Não só o teatro, né? Que você faz teatro, música e todas as artes que você faz. Nossa, que pergunta difícil. Por que ainda teatro em 2025? Sim. Eu acho que o teatro, eu posso estar muito errado, mas a presença, tanto da música ao vivo quanto do teatro, ela pode vir a ser uma forma muito legal nos próximos anos, nos próximos tempos, porque a gente está vivendo uma fase em que tudo é digital, sabe? Acho que o poder da presença, do caos que a presença traz, que não é arrumadinho como é nas mídias ou como é no mundo digital, ele vai ter uma potência que vai pelo menos na minha previsão, posso estar totalmente errado, daqui a uns anos eu posso ver isso e falar, viajou. Mas o teatro, se ele for se moldando, eu acho que ele pode ganhar uma coisa muito forte, assim. As artes de palco, assim, as artes da cena, as artes do corpo. E vamos considerar a música como uma das artes do corpo também? Com certeza. O nosso primeiro instrumento é a voz, é o bater. Então, eu acho que por isso, assim, pra mim vem sendo isso, assim. E também pra com que eu organize o meu próprio caos, assim. Né? No final das contas, é um processo pra mim, assim, que eu acho que, na verdade, é a minha cura de coisas. Que por mais que seja doloroso, eu tô aprendendo com esse processo. E às vezes o processo vai ser mais da hora do que o próprio resultado. Às vezes o resultado vai ser só ali, mas o processo... Todos os meus professores, eram sempre... Vocês têm que focar no processo. É no processo que você aprende. Sim. O resultado não é nada. Não é nada, o resultado... Não, o resultado a gente quer o resultado. Coisa, sim. A gente quer mas muito. Mas não tem que só buscar o resultado. Não. Então, pra mim, o teatro vem se mostrando isso. Essa ferramenta que é difícil de continuar acreditando no teatro, na música, conforme você vai ficando mais velho. É difícil, a gente vai entendendo as necessidades. Mas, entretanto, eu não me enxergo em outro lugar. E se você não se enxerga em outro lugar, boa sorte. Boa sorte, só isso que eu tenho a dizer. É uma profissão linda, muito linda. Me proporcionou muitas coisas boas. Muitas lições duras. E eu acho que isso vai me construindo também como pessoa, assim. E eu acho que se você se permita também a conhecer o teatro, conhecer a música, porque vai te tirar um pouco de algumas amarras, assim. Vai te fazer compreender esse processo biográfico seu. Então, pra mim, vem sendo isso. Compreensão do meu processo de autobiografia. De onde eu saí, quem que eu me tornei. Daquele menino magrinho, das pernas tortas, tímido. O que eu tô me tornando? Né?
que você acha que você falaria para esse menino? Falaria assim, ó, sua coordenação motora não é comprometida coisa nenhuma. Você vai tocar, você vai cantar, você vai jogar. E continua. Continua. Você não tá sozinho. Nunca esteve. A gente está chegando no fim, agora vai ser a última pergunta. Foi um papo muito gostoso. Poxa! E você já deu vários, né, conselhos, né? Mas a gente tem, essa pergunta tem se Eu não sei se são os melhores perpetuado. conselhos. Se o conselho fosse bom, nascia em árvore. Gostei desse dia. Nascia em árvore, não nasce. Mas qual conselho que você daria para uma pessoa que está se iniciando no teatro, na música e pretende viver de arte? Eu vou dar um conselho que um dia eu pedi para um grande ator que eu gostava. Ele falou assim para mim: estude um pouco de tudo. Estude ciências, estude culinária, espiritualidade, estuda. Conhecimento vai ser o seu combustível. Busque conhecer novas realidades, busque conhecer outros lugares, busque conhecer o que é o seu país, entenda o que é o seu país, crie a sua leitura, mas busque entender. Não se foque só no fazer artístico, porque na verdade o fazer artístico é uma coisa que você aprende a técnica dele, mas e daí depois? Vai ficar só na técnica? E não se sustenta apenas. Então, busque conhecer a vida. Viva sem medo. Busque conhecer a vida. Erre. Você vai errar muito. Vai errar muito. Você vai ser... Muitas fases você vai ser ruim. E entenda que ser ruim faz parte. Entendeu? E é importante para sua construção. E o erro é o seu melhor amigo. Entende? Porque ele vai te mostrando os caminhos que são e que não são. Então, o erro é importante, a queda é importante. E se cuide sempre, como eu já falei. Nossa, muito bom te receber aqui. Nossa, suas doideira, falas. né? Só doideira. Desculpa aí, viu? Não, maravilhoso. Nossa, adorei você ter vindo. Eu agradeço aí o convite. Muito Fala obrigado. suas redes sociais para as pessoas te acharem, também do seu projeto, né? Jamais vai derrubar. Para as pessoas saberem onde você vai estar. No Instagram, HPericles, AGA Pericles, né? @AGA Pericles. E o projeto é @Jamais Vai Derrubar tudo junto. @Jamais Vai Derrubar. Lá no YouTube você também pode pesquisar Jamais Vai Derrubar. Lá vai estar no meu canal de artista. Você vai poder ver o mini documentário. Você vai poder ver o álbum, que os é vídeos, bom. clipes. O álbum dele é muito bom. E é isso. E temporadinha da Funarte, dia 8 de agosto, começa sexta, sábado e domingo. Procure saber, segue lá que a gente já vai estar postando 2025. as informações. 2025, não se esqueça, não vai lá, entendeu? Qualquer coisa, veja lá no Instagram dele. Isso, vai se atualizando lá, vai ser uma honra te receber. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Na verdade, do último episódio da temporada. Foi muito gostoso de estar aqui, nesses 12 episódios. Que talvez possa aparecer um depois ou não. Quem sabe? Mas, por enquanto, são 12 episódios nessa temporada. Foi muito gostoso estar aqui com todos os convidados. Foram 13 convidados, né? Pensando que um dos episódios tiveram 2. E pessoas maravilhosas, muito enriquecedora essa conversa, que é um artista mais incrível que o outro. Todos os artistas são incríveis que vieram aqui. Pessoas que eu ficaria dias conversando, meses, trancaria as pessoas, falaria, você vai ficar aqui, não... vamos conversar para sempre. E, enfim, né? Não vou chorar aqui, não. Vamos aos finalmente. Vá no Instagram e siga a gente. Se você está ouvindo isso no Spotify, dê 5 estrelas. Se você está no YouTube, dá aquele like gostoso, maroto, que não vai cair seu dedo, sabia? Não cai. Se inscreve também aí. E é isso, nas redes sociais, todos estamos como @Vozes do Palco, seja no Instagram, no TikTok ou no X, o antigo Twitter.
E é isso, beijinhos na bunda de todo mundo e até a próxima temporada, que vai vir aí. Beijinhos. Este podcast é um projeto contemplado na 21ª edição do Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo, o programa VAI. Com o apoio da Associação Prática Tatum, esse podcast é uma realização Coletivo Teatro, Memórias e Além, São Paulo, capital da cultura, Prefeitura da cidade de São Paulo, Cultura e Economia Criativa. Você ouviu Vozes do Palco.